A mudança de impor sanções a um único juiz para ameaçar uma nação inteira de 200 milhões de habitantes com tarifas severas foi uma decisão apenas do Sr. Trump, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a reunião, na qual o presidente discutiu sua decisão e falaram sobre a condição de anonimato para discutir uma conversa privada. O Vinícius, ele compartilhou o Samuel Pancha falando: "Isso procede, Paulo e Eduardo?" E aí, mais de uma pessoa respondeu o Vinícius, você vê ali o Jeffter. Na primeira live do Paulo Figueiredo, ele disse que as tarifas não estavam na discussão, mas que Trump entendeu que o ministro só fez o que fez porque não teve oposição das instituições e empresariado, e por isso todos deveriam pagar pela omissão. E a Janaína também veio na mesma linha dizendo: o próprio Figueiredo falou na live que nem eles esperavam isso. Provável que esteja certo. Mas, segundo Lula, a culpa não é dele, a culpa não é da censura, a culpa, assim, você pega a carta. O que é que está escrito lá na carta? Censura, né? Eleições livres, perseguição, caça às bruxas. Mas não. Não. O culpado de tudo mesmo aí são as vítimas. Quem também trouxe bastidores agora, o vídeo de hoje vai ser atrasado, com certeza, porque eu já comecei a gravar atrasado. YouTube vem demorando mais para processar os vídeos do que o normal. Já tem mais de um mês, basicamente. Eu tava para terminar, eu me deparei com o flautista de Genebra que está em Nova York, colhendo informações com certeza com seus amigos democratas. Lá viu o Jamil Chad. Ideologia Big Techs, China. Os bastidores da investida dos Estados Unidos ao Brasil. Uma matéria longuíssima que tem, assim, um histórico de diversas coisas. Eu não trouxe toda a parte da matéria, porque ele não vai falar só das movimentações das últimas semanas. Ele vai tratar de coisas desde antes de Trump ser eleito até os dias atuais. Mas eu peguei várias partes da matéria, inclusive coisas de antes do Trump ser eleito. Ele sai trazendo aí informações. O quanto elas são 100% verídicas ou não, não sei, mas creio que deve ter algum fundo de verdade, porque tem algumas coisas que fazem sentido. Eu sei que lá veio o Jamil falando o seguinte: semanas antes da eleição presidencial nos Estados Unidos, em novembro de 2024, o Itamaraty decidiu mandar uma comitiva para a capital americana, Washington. O objetivo era entrar em contato com republicanos e democratas para tentar entender as prioridades políticas de cada grupo e, assim, levantar as ameaças e oportunidades para o Brasil. Até parece, né? Levantar as ameaças do Biden, o chefe do Lula, que atuou pro Lula salvar a democracia em 22. É uma piada. A equipe voltou com a conclusão: se chegasse ao poder, a ala que apoiava Trump no Partido Republicano faria uma forte pressão contra governos progressistas na América Latina, colocaria os interesses das Big Techs como prioridade e não toleraria a influência estratégica da China na região. Tá, e o Biden? E a Kamala Harris? Só falou do Trump, né? Foi lá pra ver oportunidades e ameaças dos dois lados, tá? E o outro lado? Foi pra nada. Foi lá só pra realmente colher informações do Partido Republicano. Lula, o vassalo do Biden, já sabia que ia continuar tudo maravilhoso como estava. Os recados estavam dados. Um documento foi produzido e enviado ao chanceler Mauro Vieira, no que seria um alerta preciso do que aconteceria nos meses seguintes. Nesta semana, a decisão de Trump de aplicar justamente ao Brasil as taxas mais elevadas desta fase do seu tarifaço deixou claro para o governo Lula e o mundo que a Casa Branca está instrumentalizando o comércio internacional para fins geopolíticos e ideológicos. Porém, a despeito dos sinais premonitórios detectados pela comitiva no ano passado, o anúncio da medida foi a culminação de meses de negociações, pressões, manipulações, desencontros e suspeitas. Nos últimos dias, o UOL conversou com diplomatas brasileiros. Não, o UOL não conversa com ninguém, o UOL não existe, o UOL é um CNPJ. Quem conversou foi o Jamil Chad. O Jamil Chad conversou com diplomatas, o Jamil Chad falou com negociadores, o Jamil Chad falou com membros da equipe envolvida na negociação com os Estados Unidos. Partido Democrata, turma do Soros, estão lá para abrir as portas. O Jamil Chad está sempre contra o Brasil. E o Jamil também ouviu assessores e diplomatas do governo Trump para contar a história de como estourou a pior crise em décadas entre os dois países mais populosos do Ocidente. Alertas iniciais. Trump não esperou nem ser eleito para declarar,
Quais seriam as suas estratégias para lidar com os países emergentes em geral, né, e o Brasil? Em 16 de outubro de 2024, ainda candidato, alertou que imporia uma tarifa de 100% a qualquer país do BRICS que optasse por usar menos o dólar, né, em suas transações comerciais. A história lá da desdolarização. Já eleito em 30 de novembro, Trump ampliaria a pressão, insistindo que não permitiria que o BRICS caminhasse na direção da desdolarização sem ser punido. Manter a primazia do dólar no cenário internacional sempre foi uma questão de poder para os Estados Unidos, não de comércio, a fim de tentar barrar o aumento da influência global da China, que fala e age mais e mais para diminuir a preponderância da moeda americana, defender sua divisa, virou prioridade da política externa da Casa Branca. Quando Trump foi declarado vencedor na eleição, a dúvida que persistia entre Washington e Brasília era se haveria uma ligação telefônica entre Trump e Lula. Aí o GM trouxe informação curiosa. E você, mais uma vez, vê toda a má vontade e o desinteresse do governo federal. De fato, né, Léo? Lula tinha feito declarações simpáticas a Kamala Harris, mas a esperança era que o pragmatismo prevalecesse. Beleza. De fato, houve uma tentativa de telefone entre Lula e Trump, só que a data oferecida pelos americanos coincidia com a cúpula do G20, realizada entre 18 e 19 de novembro no Rio. Lula optou por dar preferência aos chefes de Estado que estavam no país. Então tá aí, Lula rejeitou, estava na mesa, não quis. Ainda em dezembro, a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, trocou algumas palavras com o Conselho de Segurança Nacional de Trump, Mike Waltz, apontando o interesse do Itamaraty de abrir canais de diálogo. O chanceler Mauro Vieira chegou a enviar uma carta ao Marco Rubio. O gesto foi ignorado. O cara ofereceu a ligação, não quis falar, também não quero mais ser teu amigo, não. Assim que assumiu o poder em 20 de janeiro, Trump sinalizou que o Brasil não seria tratado como aliado. Haveria uma hierarquia. O novo presidente americano nomeou embaixadores para dezenas de países, porém escolheu deixar a representação dos Estados Unidos em Brasília vazia. O atual chefe da delegação é apenas um encarregado de negócios, um sinal diplomático de que não haveria uma aproximação. Em 21 de janeiro, Trump escancarou seu pensamento, aspas, nós não precisamos deles, um dos brasileiros. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós. O foco do republicano, ao falar com jornalistas naquele dia, essa pergunta foi feita, se eu não me engano, pela jornalista da Globo, que é correspondente em Washington, Raquel, não sei o que lá. O sobrenome dela é difícil, nome assim, holandês, alemão, nome difícil. Enfim, o foco dele naquele dia foi o plano do BRICS de usar moedas locais para o comércio. Não há como fazer isso, vão desistir. Aí, no meio desse percurso, entra o bolsonarismo. À medida que a semana se passava, a relação entre Brasil e Estados Unidos ganhava uma nova dinâmica, conforme o bolsonarismo ampliava sua gestão sobre aliados, a de Trump e organismos internacionais, para tentar mostrar que existiria censura e ditadura no Brasil. Desde a posse do Trump, em 20 de janeiro, Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, passou a visitar de forma frequente os Estados Unidos. Em 40 dias, ele já havia viajado 4 vezes ao país. Sua missão, convencer a ala mais radical da extrema-direita. Tu vê, né, como é uma matéria carregada, né, de adjetivos. É uma matéria que vai além do fato, né? Ele quer te convencer que a direita está errada e o Lula está certo. Mas beleza. Eduardo foi lá várias vezes, falou do ministro, essa história aí vocês conhecem bem. No começo de fevereiro, surgiu entre os bolsonaristas a esperança de que a viagem ao país de Pedro Vaca, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela Liberdade de Expressão, pudesse servir para esse objetivo. A ideia era usar o relatório, que seria produzido a partir dessa visita, para pressionar a base de Trump a agir contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro começou então a visitar os gabinetes dos parlamentares de direita na capital dos Estados Unidos para pedir apoio. Na preparação para a viagem de Vaca, congressistas americanos próximos do Trump escreveram uma carta para a Comissão Interamericana colocando pressão, segundo eles, se a relatoria de Vaca não lidasse com a censura contra os bolsonaristas, eles exigiriam que Trump encerrasse os repasses para o órgão. Sem esse dinheiro, a OEA ficaria paralisada. Bom relembrar, né? Então você vê que se não fosse já um trabalho mais ativo de ir, falar, explicar a situação, pedir um apoio, falar, cara, ó, o cara vai lá no Brasil, pede para ele nos ouvir o que a gente tem para falar sobre, né? Censura, liberdade de expressão. Mas segundo alguns, né, a galera tá passeando na Disney.
Fontes da sociedade civil, do governo brasileiro e do Supremo, consultadas por Jamil Chad, admitiram que a viagem tinha o potencial de ser um desastre se fosse sequestrada pelo bolsonarismo. E aí vocês lembram, né, que o Vaca Villarreal se encontrou com a galera do barulho no Brasil. Gente de bem, né? Defensores do Estado Democrático de Direito. Até então, a administração Lula mantinha uma relação apenas protocolar com a relatoria da comissão. Naquele ponto, porém, decidiu atuar nos bastidores para se aproximar. Aí o Lula trabalha, né? Aí o Lula quer trabalhar. Aí o Lula trabalha como ninguém. Boa, Lula! A percepção é que um comportamento mais aberto por parte do governo permitiria que a relatoria se sentisse confortável para fazer indagações profundas e avaliar de forma equilibrada o país. Ah, meu Deus. Olha, fica de cara. É mesmo. Tá bom, Jamil. É, não, o governo foi lá. Que é pro o Vaca Villarreal se sentir mais confortável. É, foi isso mesmo que o Lula foi fazer. É só ser sincero, né? Pra falar do Brasil, não precisa nem mentir. Qualquer um que for honesto sabe que o Brasil é a maior democracia do mundo. Aí diz que a missão ao Brasil causa estranhamento. Um mês depois, 6 de maio, uma missão de uma delegação americana ao Brasil causou um estranhamento dentro do governo. Que foi aquela visita do cara do Departamento de Estado para falar do crime organizado, do PCC. A Polícia Federal sequer aceitou se reunir com os americanos. Olha só, né? Bom relembrar essas coisas, né? Você vê que o clima amistoso não surgiu do nada. O governo brasileiro disse aos Estados Unidos que era contra a proposta de classificar o crime organizado como um pessoal que toca o terror. O temor que se o caminho fosse adotado, o país correria o risco de ser alvo de sanções. Por quê? Porque não vai combater o crime? Por que vai sofrer sanção? Vai falar, você tem que combater o Comando Vermelho aí, hein? Não, é pra Lula. E ainda ter seus cidadãos deportados para prisões como o de El Salvador. Tá bom. Ô, coitado, né? Deportado, né? Gente, pobres coitados, né, gente? Pobre coitado. Coitadinho, imagina, rapaz. O pessoal do PCC do Comando Vermelho ser deportado. Oh, meu Deus do céu! Valeu-me Deus! O que é que essa turma fez pra merecer também castigo? Só roubou, sabe? Só fez um pouquinho, só praticou crime. Ah, meu, coitado. Ah, sempre a defesa dos direitos dos manos em primeiro lugar. Mas o bolsonarismo revelou que o objetivo da missão era reforçar a aliança com a ultradireita brasileira. Tem hora que é extrema-direita, tem hora que é ultradireita. Os caras não conseguem nem ter um termo único. Momento de agir. Aos poucos, a construção de uma aliança entre diferentes partes do governo Trump convergiam contra o Brasil. Para alguns na Casa Branca, uma ação contra o ministro, com sanções, confiscos e vistos, poderia levar muito tempo para surtir qualquer tipo de efeito. A oportunidade de agir chegou com a cúpula do BRICS, na semana passada. A reunião costurava uma declaração final repleta de pontos divergentes dos interesses americanos, incluindo o Irã e a regulação das Big Techs. Além disso, seria uma demonstração de força por parte da China. O cenário que se desenhava chegou à mesa dos assessores de Trump na segunda-feira, ao site político. Maurício Claver Carone, um aliado próximo do secretário de Estado Marco Rubio e ex-enviado especial do Trump para a América Latina, afirmou que o BRICS fez pender a balança. Naquele mesmo dia, o presidente americano foi às redes sociais alertar que qualquer país que se alinhe com as políticas anti-americanas do BRICS terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não vai ter exceções a essa política. Foi um dia antes do tarifaço. E o Trump não se limitou ao BRICS. Pela primeira vez, desde que assumiu, saiu em defesa aberta de Bolsonaro e falou das instituições sagradas do Brasil. Tanto na terça como na quarta, Trump repetiu os ataques, coube à embaixada dos Estados Unidos em Brasília incrementar a pressão, dizendo em comunicado oficial que perseguição política contra Bolsonaro é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. No Planalto considerou-se convocar de volta a embaixadora Maria Luísa Viotti como uma manifestação contundente de descontentamento, mas preferiu-se
chamou o encarregado de negócio, né? Para afirmar que o governo não havia gostado do tom das críticas e tudo mais, estava triste. Instante depois do diplomata deixar o Itamaraty, foram chorar no pé do caboclo, né? O Trump meteu o tarifaço. Foi às redes sociais e falou, irmão, tá vindo aí 50%. Fazendo vinculação direta entre a punição e o julgamento de Bolsonaro, né? E ainda mencionou o ataque do Brasil contra as Big Techs. Enfim, mal o cara saiu, foi chamado de volta. Ô, rapaz, volte aqui pra gente ter que conversar de novo. Lá volta lá o encarregado. Quando entrou na sala, foi recebido imediatamente com a pergunta. Confirmava que aquela postagem nas redes sociais era de fato o posicionamento do governo americano? É isso aí. Vai ter tarifa, vai ter o tarifaço. Ao assentir, o diplomata recebeu de volta a carta, uma indicação do governo brasileiro de que não reconheceria o que foi considerado como intromissão nos assuntos de uma nação soberana. O tarifaço, portanto, jamais foi sobre evitar a prisão de Bolsonaro. É fruto da convergência dos interesses de grupos ideológicos, de empresários de tecnologia e dos anti-China. O BRICS, o avanço do Brasil sobre as plataformas digitais e a pressão da ala mais radical da direita americana por socorrer os aliados bolsonaristas levaram à medida. A meta, criar condições para que a eleição de 26 no Brasil abra espaço para um governo alinhado aos interesses políticos e econômicos de Trump. Não acho que, assim, jamais foi para evitar a prisão de Bolsonaro. Eu acho difícil você falar que não houve um peso nessa situação. Eu acho difícil, senão eu não teria feito tantos comentários nessa linha. Eu acho que é difícil você pontuar isso, sabe? Difícil você querer falar isso daí. Agora, falar que existe o interesse em ter um governo aliado se chama política, né? Um negócio assim, não sei, tipo, o Jamil Chad descobriu a roda, né? Olha, o Jamil Chad descobriu a roda, né? Pessoas de determinados blocos ideológicos, eles torcem para ter governos alinhados, né, a seus valores, né? O Jamil descobriu a roda. E a gente tinha comentado sobre isso. Eu falei em vídeo, deve ter mais ou menos um mês. E ano que vem, nós teríamos influência da ala do Trump. O Brasil vai sofrer influência da ala democrata, que é o que a gente tem, sei lá, como o bloco globalista, e também influência da turma dos BRICS, e que não é influência única. A influência da Rússia é uma, a influência da China é outra. Obviamente estão muito mais próximas entre si do que, sei lá, né, do Trump. Óbvio, né? Não estou jogando aí do mesmo lado. Mas o Brasil, ano que vem, como todas as eleições brasileiras, né, não é nada novo, vai ter disputa, né, por blocos geopolíticos para ver quem vai empurrar de um lado, quem vai empurrar do outro. Com base no que vocês acompanharam nos últimos dias, com base no que nós vimos agora, recebam esta pérola. Sim, culpa das tarifas são Bolsonaro. Tá lá. Diz assinado a Pantera Cor-de-Rosa. Aí a Pantera Cor-de-Rosa tá imparável. Tem que ganhar um prêmio aí. Nunca uma pessoa conseguiu mostrar tanto para brasileiros o que são os liberais, como o Rafael Ferri. Nossa querida Pantera Cor-de-Rosa. Aí o Genius compartilha falando, né? Graves violações dos direitos humanos no país. Um ex-chefe de Estado sendo perseguido descaradamente e o mundo livre está em alerta com isso. O atual presidente do Brasil é persona não grata dos principais aliados da América. O presidente Trump e membros do seu governo são chamados de fascistas, né? Apoiador lá do alemão do bigode, pelas lideranças do anão diplomático Tupiniquim. E a culpa das tarifas é do Bolsonaro, pela sua lógica. Trump e Israel não deveriam ter atacado Irã, deve ter causado grande prejuízo ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia naquele país, né? Aí depois de receber ataques, que não são críticas, né? A Pantera Cor-de-Rosa, ela não recebe crítica, é sempre ataques. Aí depois de ela receber vários ataques, ela vem a público falar: um amigo meu, Pedro Calvetti, me chamou no Whats, me pediu para esclarecer sem ironias. Foi ironia, gente. Foi ironia, né? Então assim, quando ele colocou a culpa em Bolsonaro, foi ironia. Foi uma ironia. Óbvio que Bolsonaro e família não são responsáveis. O Trump taxou o planeta todo. Óbvio que a justiça no Brasil está perseguindo a direita, né? Pegou mal, não foi aquele? Eita, que pegou mal esse tweet, né? O WhatsApp cantou, né, Pantera?
Toda a classe política, na minha opinião, deveria lutar imediatamente contra tarifas, pois vão ferrar a população, empresários, que já sofrem muito com o PT. Não adianta tratar injustiça com outra injustiça, é loucura, entendo a raiva, mas não é correto. Lula queria as tarifas e vai escalar para achar desculpas para a economia estar em frangalhos. A direita precisa conversar, ouvir outras opiniões fora da bolha, jamais atacar aliados como Tarcísio e Nicolas, isso é inaceitável. E atacar o Eduardo, atacar o próprio Jair Pantera. Curioso, né? Você citar esses dois nomes. Curioso. Debater ideias e tratar com respeito opiniões diferentes, né? Ele explicou, gente. Foi só uma ironia, pessoal. Ah, meu Deus, eu não aguento isso. É o Brasil, é demais. Renato comenta, né? Cara, os liberais, eles precisam lembrar, países não foram destruídos por sanções. Eles foram destruídos por dentro, pela decomposição das instituições, pela eliminação de contrapesos e pela substituição do direito por narrativa, da justiça por narrativa. Uma sanção nunca vem do nada. Ela é apenas o carimbo de um diagnóstico já dado, o de que aquele país deixou de ser confiável. E quando o judiciário ignora o devido processo, persegue seletivamente e naturaliza a exceção, a instabilidade vira regra. E regra instável não atrai investimento, atrai tarifa. O que destrói um país não é o embargo, é a combinação de miséria, desordem institucional e conivência das elites. Porque enquanto a tragédia avança, sempre há quem ainda acredite que pode lucrar com ela. A dúvida que resta é: a elite econômica vai continuar fingindo normalidade institucional ou vai perceber que, desta vez, o risco não é só para o agro, para a exportação ou para a indústria, é para o país todo? E aí? As elites vai ou não vai? E as elites tá ligada. Eu não sei se vai se mover.